Pessoal, boa tarde. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre dois temas, a continuidade do conteúdo em relação a equilíbrio, tanto de equilíbrio solubilidade, quanto equilíbrio ácido-base. Então, eu vou usar alguns materiais, esses materiais eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat o link desses materiais, tá? Eu já vou deixar os links organizados, são alguns exercícios e algum aspecto teórico também, especialmente da parte de aspecto teórico é relação ao equilíbrio ácido-base. Tá? Inclusive, esse material que está aqui, ele é mais completo do que o que eu espero de vocês, mas eu vou deixar isso um pouco mais claro quando a gente começar a acertar os conteúdos. Da mesma forma como a gente tem feito nas outras aulas, acho que a ideia é realmente fazer o seguinte: se alguém tiver alguma intervenção, alguma dúvida, tiver algum ponto para a gente poder conversar, fiquem à vontade, pode trazer pelo chat, mas eu prefiro que vocês coloquem isso de forma abrindo o microfone, colocando, porque quando a gente faz a apresentação de algum conteúdo, muitas vezes esse conteúdo ele fica sobrepondo a tela do computador, e aí eu não consigo muitas vezes assistir o chat. Então, alguma intervenção pelo chat, eu vou pedir que alguém, olha, tem uma pergunta, alguma coisa assim, tá bom, gente? Eu vou, então, trazer essa primeira parte, são dois pontos que a gente vai tratar hoje, equilíbrio e solubilidade, tá? E o segundo ponto é equilíbrio ácido-base. Vou falar um pouco sobre pH, pOH e as características de ácidos e bases fortes. Tá bem? Então, com isso, eu vou dar início, então, à apresentação. Esse material que eu coloquei aqui no chat, ele vai ficar disponível também. Eu vou indicar para vocês quando da gravação dessa aula ficar disponível no YouTube, e aí a gente consegue dar sequência. De forma geral, esse material que eu quero apresentar a vocês, sobre equilíbrio e sobre solubilidade, principalmente, tá? É um material um pouco mais extenso, mas eu vou trazer algumas informações aqui para a gente poder retomar a questão de solubilidade. Então, o primeiro aspecto importante é a gente poder pensar que a dissolução nada mais é do que a dispersão dessas partículas. E aí eu vou chamar essa partícula de soluto, que é aquela substância em menor quantidade, presente dentro de um solvente. Ambos, quando a gente trabalha como lógica de dissolução, eles participam de uma mesma fase. Então, a gente vai tratar especialmente de soluções aquosas, então a dissolução de sais em água, ele proporciona a formação de íons. Esses íons positivos e negativos, eles são solvatados. Então, o solvente água, ele é capaz de solvatar tanto os íons positivos quanto os íons negativos. A questão de dissolução ou solubilidade, de uma forma geral, está associada a características tanto do soluto quanto do solvente. Eu posso ter diversos tipos de soluto e solvente, mas a característica deles é bastante importante para a gente poder fazer algumas separações. Principalmente a ideia de polaridade. Então, eu posso ter, basicamente, três situações. Eu posso ter solventes polares e apolares, e entre os solventes polares eu posso ter a formação de íons em solução. Então, eu tenho a formação de eletrólitos que formam esses íons em solução. Esses eletrólitos são fortes quando eles se dissociam completamente, são eletrólitos fracos quando eles se dissociam parcialmente, e aí eu posso associar isso a íons, a sistemas que sejam muito solúveis, eletrólitos fortes são bastante solúveis, enquanto eletrólitos fracos, eles se dissociam de forma parcial. Quando isso acontece, o que a gente observa é a presença de mais do que uma fase no sistema que a gente estiver estudando. Então, se eu tenho a solubilização parcial, o que a gente tem é a presença de sólido e a solução aquosa que contém esses íons em solução. De uma forma mais prática, a gente tem algumas características que são fundamentais nesse entendimento. Primeiro, é que a temperatura influencia nesse processo. A gente tem, por exemplo, a solubilidade de um determinado sistema, e aí eu posso pensar um solvente que seja polar, ele consegue dissolver, tá, ou solubilizar estruturas que sejam polares, sejam elas dissociadas em íons ou estruturas moleculares que são polares, que também podem ser dissolvidas nesse meio. Tá? E aí, nesse caso, a gente não teria
eletrólitos, eu não teria condição de ter passagem de corrente elétrica. Tá? Essa é uma forma da gente poder separar. E aí, a temperatura passa a ser para nós um ponto importante, porque cada sistema, tá, ele vai ter características de solubilidade dependente da temperatura. A maioria dos sistemas ele tem a característica de que o aumento da temperatura leva ao aumento da solubilidade do meio. E aí a gente consegue estabelecer de forma prática o que a gente chama de limite de solubilidade ou simplesmente de solubilidade. Como que a gente faz isso? Imagina o seguinte, eu tomo uma quantidade de um sal, tá? E vou colocar essa quantidade de sal dentro de um sistema, água, e vou avaliar o seguinte, à medida que eu vou adicionando esse sal, vai chegar um ponto onde eu tenho certeza de que todo o sistema, todo o sal foi dissolvido. Quando que acontece isso? Quando eu tenho a presença do sólido dentro desse sistema. Mesmo depois de agitação, mantém o sistema em equilíbrio, a gente vai conseguir perceber que tem a formação tanto dessa solução que contém os íons dissolvidos, quanto a presença do sólido dentro desse sistema. Então, se eu conseguir medir a quantidade de sólido, de sal que eu coloquei no sistema, eu posso fazer uma filtração e recolher essa quantidade que sobra no sistema de forma sólida e fazer por diferença a determinação do quanto foi solubilizado. Ou eu pego aquela solução, faço um processo de evaporação e, de novo, vou mensurar a quantidade de sólido que está ali. Então, ali eu vou ter a medida de solubilidade. Tá? E aquela vai ser a medida que a gente vai ter características importantes para poder trabalhar no conteúdo de hoje. Essa solubilização de sólidos ela vai ser importante, ela depende de uma característica energética, principalmente na físico-química, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, não só a questão dos sólidos, mas a questão dos gases. E aí a gente tem, nesse ponto, o que a gente chama de produto solubilidade, que nada mais é do que uma constante de equilíbrio associada a esse equilíbrio heterogêneo, onde eu tenho tanto um sistema em solução quanto um sistema sólido presentes dentro desse objeto de estudo. Quando a gente olha para esses sais, o KPS, que é a constante do produto de solubilidade, alguns autores inclusive chamam de constante de solubilidade, ela vai se dar a partir de uma reação, tal, de um processo que ele é definido de forma reacional a partir da dissolução de um composto iônico nos seus íons. Então, por exemplo, aqui eu tenho na tela uma reação padrão para a gente poder pensar, onde eu tenho um sólido A que ele se dissocia nos íons B+, e C-, considerando os respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Tanto o B minúsculo para o cátion B+, quanto C minúsculo para o íon, para o ânion C-. Então, com isso, esse sistema, que é um equilíbrio heterogêneo, eu vou estudar exclusivamente esse material em água, em solução. Com isso, eu vou ter a concentração do íon B+, e a concentração do íon C-, elevados aos coeficientes estequiométricos relacionados a cada um. Então, esse produto solubilidade, ele vai depender exclusivamente dos íons em solução. Tá? Então, o que acontece? Esse é uma constante de equilíbrio, e aí a gente pode estudar sistemas a partir da compreensão da constante de equilíbrio, mas da comparação, tá, de sistemas desse produto iônico. Então, se a gente for pensar em qualquer situação que não exatamente na condição de equilíbrio entre a formação dos íons e o sistema sólido, eu posso ter qualquer sistema. E aí eu posso avaliar, comparando com o KPS, esse quociente reacional que vai dar um retrato do sistema a qualquer tempo. Tá? Eu posso ter esse sistema, então, sempre comparado ao KPS. E aí, com isso, eu quero trazer alguns pontos para a gente poder estudar na forma de exemplos. Eu vou falar sobre essa solubilidade e a gente vai trabalhar essa solubilidade através dessa constante de equilíbrio pelas características de uma concentração dada na condição de mol por litro. Então, isso vai acontecer. Para definir essa quantidade em termos de solubilidade, eu também preciso definir a temperatura.
E aí, com isso, a gente consegue observar essas relações. Então, o primeiro exemplo que eu queria trabalhar com vocês é um questionamento, que na verdade é a solubilidade molar do cromato de prata. Tá? Se eu conseguir, então, observar isso no sistema, eu consigo, então, entender que essa característica do cromato de prata, tá, é como se eu tivesse o seguinte: eu consegui perceber que dentro de um sistema, aqui dentro, eu tenho totalmente relacionado com ele o cromato de prata. Deixa eu só voltar aqui na sala. Ok. Então, eu tenho nesse sistema o cromato de prata presente em solução. E quando a gente fala que a solubilidade molar ela tem um valor determinado, tá? E aí a gente está pensando que essa solubilidade molar ela assume o valor de 6,5 vezes 10 a menos 5, tá? E esse 10 a menos 5, essa quantidade dada por M maiúsculo, nada mais é do que a quantidade mol por litro. Então, essa solubilidade molar é o limite de solubilidade desse sistema. Considerando isso, a gente vai então determinar o valor do KPS como está assim, proposto aqui nesse exercício. Primeira coisa que a gente vai precisar pensar e organizar são as reações. Tá? A reação em solução vai ser o seguinte: o Ag2, CrO4, ele é um sólido que ele vai estar na condição de equilíbrio, formando dois íons do tipo Ag+, mais um íon do tipo cromato, que é o CrO4, 2 menos. Então, essa é a reação que vai caracterizar esse sistema. Esse material aqui é sólido, esse aqui está em solução, então ele é aquoso, e eu também tenho aqui um sistema, o cromato em sistema aquoso. Então, esse é o primeiro ponto para a gente poder, então, interpretar essa relação. A partir daí, eu também vou conseguir escrever os valores relacionados ao que a gente chama da constante do produto de solubilidade. Então, isso vai ser relacionado com os íons Ag+, em solução elevado ao coeficiente estequiométrico 2, multiplicado pelo íon cromato, CrO4, 2 menos, tá? Elevado à primeira potência, e aí a gente não tem essa... A gente mantém essa característica em relação ao KPS. Então, eu tenho essas duas relações que vão ser importantes para a gente poder estabelecer quantidades. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui é pensar o seguinte: nessa reação, tá? E aí eu vou fazer uma separação aqui, mas nessa reação entre o Ag, o cromato de prata, o Ag2, CrO4, formando em equilíbrio 2 Ag+, mais CrO4, 2 menos, eu tenho que uma porção, que é o que a gente vai chamar de solubilidade molar. Então, a solubilidade molar do sal, ele vai formar duas quantidades, ou uma proporção de 1 para 2. Aqui eu tenho a proporção pelo coeficiente estequiométrico 1, aqui eu tenho a proporção de 2 e aqui eu tenho a proporção de 1. E isso vai estar relacionado com a solubilidade. Então, toda a quantidade molar do cromato de prata que vai ser solubilizado, ele se transforma em duas quantidades associadas ao íon prata e uma quantidade associada ao íon cromato. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou trazer essas informações aqui, tá? Essa informação aqui de 2 vezes S para dentro desse sistema que está aqui. E essa informação de um S para dentro dessa característica que está aqui.
Lembrando que é o seguinte, a solubilidade molar, ou essa quantidade S, ela equivale à solubilidade molar, que é justamente um valor dado dentro desse exercício. Então, a solubilidade molar, ela vai trazer para a gente essa característica de que eu tenho esse valor conhecido. S vai ser igual a 6,5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, a partir daí, eu vou então trazer essas relações aqui de 2S e 1S para dentro do KPS. Então, o que vai acontecer? O KPS vai ser igual a 2S elevado ao quadrado, que é a quantidade que eu tenho dos íons Ag+, mais, desculpa, vezes 1S elevado à primeira potência, o que vai dar para a gente um resultado, tá, da ordem de que eu tenho 2 elevado ao quadrado, são 4, S à terceira potência. Então, se eu for pensar em termos de solubilidade, e aí o que me interessa nesse exercício, voltando lá no enunciado dele, é justamente determinar o valor de KPS, eu consigo então trazer essa quantidade aqui, de tal forma que eu posso associar esse valor de 4, que multiplica 6,5 vezes 10 elevado a menos 5, isso dado em mol por litro, elevado à terceira potência. Então, fazendo essa conta, eu vou conseguir chegar em valores, tá? E aí eu vou organizar isso aqui, ó, 6,5 exponencial de menos 3, desculpa, de menos 5, elevado ao cubo. Então, opa. Então, o que eu vou ter? Aqui, então esse valor assume um tamanho de 2,7, tá? E aqui eu tenho 3, 6, 9. Deixa eu só pegar o... Então, para poder fazer essa conta, o que a gente tem, na verdade, é essa quantidade que está aqui relacionada ao KPS, e isso vai me dar, então, o valor. Se a gente pegar o valor da calculadora, eu tenho 3, 6, 9, 12, 13. Então, 2,7 vezes 10 elevado a menos 13 tá? Como valor do KPS. Então, com isso, eu consigo organizar essas informações baseados em dados experimentais para poder acertar essa quantidade do KPS. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que a gente consegue medir a solubilidade para, a partir daí, então, definir de forma experimental o KPS, e a gente pode comparar esses valores experimentais, se a gente for fazer medidas de forma reprodutível, com os valores tabelados que têm uma certeza um pouco maior. Então, com isso, a gente consegue trabalhar essas relações. Então, como exercício, a definição da solubilidade molar, ela vai ser importante, a gente consegue fazer isso experimentalmente, e aí, com isso, a gente consegue, então, organizar os valores de KPS para sistemas que sejam pouco solúveis. Tá? Então, por essas contas que a gente tem aqui, eu tenho esse sistema
dado por essa quantidade, onde o KPS é 2,7 vezes 10 a menos 13. E aí eu vou chamar a atenção de uma certa importância, porque é o seguinte, a solubilidade aqui foi dada em 2 algarismos significativos. Da mesma forma, eu estou trazendo o KPS também com 2 algarismos significativos. Então, com isso eu vou trazer. Eu queria saber se tem alguma dúvida, eu vou parar a apresentação um minutinho para a gente poder então organizar essas informações. Existem algumas divergências no material que eu mandei, esse exercício eu consegui organizar ele e fica para a gente poder trabalhar, tá bem? Esse é um dos casos para a gente poder estabelecer. Tem um segundo ponto, que se não tiver dúvida, eu vou passar para ele, para a gente poder realmente organizar. E aí eu vou trazer eu vou de novo apresentar a tela como uma tela cheia, para a gente então organizar esse material. Então, esse é o primeiro exercício que eu queria passar. A intenção é justamente pensar em entender essas relações, mas eu também posso fazer o processo contrário. E aí, aqui, eu queria deixar para a gente poder pensar a respeito de algumas reações ou alguns processos que a gente pode trazer como processos típicos. Uma dessas informações é justamente o seguinte, se eu tenho um composto do tipo, um composto AB, que se reorganiza na forma de A mais B menos, essa situação eu vou ter o seguinte, aqui eu tenho a solubilidade dada por um S, a solubilidade dada também por um S, a solubilidade aqui dada por um S. Nessa situação, eu vou ter essa característica. Se fosse uma situação diferente, do tipo A2, se bem que essa aqui a gente já tratou, mas vamos supor que seja A2, B3, tá? Isso vai formar sistemas do tipo A+, tá? Mais B-, porém, com coeficientes estequiométricos um pouco diferentes, porque aqui eu vou ter a formação de de dois átomos, ou de dois íons A+, e vou ter a formação de 3 íons B-. Então, aqui eu teria a relação do tipo, a solubilidade desse sal faz com que eu tenha 2 vezes a quantidade dos íons A+, e 3 vezes a quantidade, em termos de solubilidade, do íon B-. Lembrando que esses sistemas aqui são sólidos, e esses íons, eles são íons que estão no estado aquoso. Então, a gente pode pensar em situações desse tipo, e aqui fica o exemplo da gente poder organizar melhor essa característica de cada um dos sistemas. E aí vem as respectivas constantes de equilíbrio, tá? Que aí eu vou trazer elas para o lado de cá, vou trazer com uma outra coloração, de forma que a gente tenha o KPS desse primeiro processo, ele vai ser a concentração dos íons A+, tá, vezes a concentração dos íons B-. Isso para o primeiro processo. E no segundo processo, esse KPS ele vai ser igual à concentração dos íons A+, elevado ao coeficiente estequiométrico 2, multiplicado pela concentração dos íons B-, elevado ao coeficiente estequiométrico 3. Então, quando a gente olha para sistemas assim, é importante a gente reconhecer como escrever essa constante de equilíbrio, e a forma que a gente tem depende da característica das reações que descrevem a dissociação desses sais. Então, esse é um primeiro ponto, mas aí a gente vai pensar também uma outra relação, que aí vai ser importante para a gente poder associar a questão de solubilidade, tá? E essa solubilidade, pensando esse primeiro processo reacional, eu vou ter a relação de um S associado aos íons A+, e um S associado aos íons B-. Enquanto aqui embaixo, eu vou ter as relações do tipo 2S associado aos íons A+,
e 3S associado aos íons B-. Então, olhando por esse aspecto, o que vai acontecer? Esses sistemas que estão aqui, eles vão ter característica de que 2S2 vão ser iguais ao valor do KPS. Então, esse valor de solubilidade, tá? Ele vai ser igual, então, à raiz quadrada, tá? Do KPS dividido por 2. Então, eu consigo trabalhar a solubilidade observando os valores de KPS, tá? Associados a um processo reacional que eu conheço a reação química. Se eu for pensar no sistema daqui de baixo, eu também posso fazer de forma análoga, mas o que vai acontecer é, eu vou ter valores diferentes associados a esses processos, porque o que vai acontecer? Nesse caso, o KPS, ele vai assumir valores que eu tenho no primeiro termo 2S elevado ao quadrado, e no segundo termo 3S elevado ao cubo. Então, fazendo essa organização, eu vou ter, então, valores do tipo 4S2, aqui 9S3, e isso, então, 4. 4 vezes 9, o que vai acontecer? Eu tenho 36S5, sendo equivalente, deixa eu melhorar esse, 36S5, isso vai ser igual aos valores de KPS. Da mesma forma, tá? Eu vou conseguir, então, reorganizar que o valor de solubilidade, nesse caso, ele vai tomar a característica de ter o KPS dividido por 36, tá? Trazido como a raiz quinta, para poder, então, definir o valor de solubilidade. Então, cada tipo de processo de solubilidade de um sal, dependendo da sua reação química, tá? Da equação que descreve a dissociação de íons em solução, vai gerar equações de solubilidade de forma diferente. E uma vez conhecido o KPS, eu consigo determinar a solubilidade, ou de forma análoga, se eu conheço a solubilidade, eu consigo determinar o KPS. E aí depende da forma como eu quero tratar esses processos, tá? Então, aqui é um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção para a gente poder organizar, e eu vou, com isso, passar para um outro ponto, que é um segundo exemplo, que aí com isso a gente já consegue organizar melhor algumas características, aí agora dependendo um pouco da questão do sistema, para a gente poder estudar. Então, se tiver alguma dúvida, gente, eu vou pedir que vocês coloquem, que vocês abram o microfone para a gente poder ir conversando. Mas, de forma geral, eu queria passar esse exemplo para a gente poder avançar também. Nesse caso, o que eu vou ter, na verdade, são algumas situações que aí eu conheço algumas relações, mas eu vou, então, induzir um processo. Que processo que é esse? Eu tenho a presença aqui de dois sistemas. São sistemas distintos. Então, o que eu tenho? Num Becker, eu tenho a presença do nitrato de prata, tá? Numa quantidade, tá? Onde eu conheço a concentração desse nitrato de prata, e essa concentração ela vai ser equivalente a 1,0 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Eu vou associar esse sistema. Eu vou associar esse sistema a um outro sistema, que aí eu vou ter a concentração de um outro íon, que é o KCl, tá? Na verdade, há outros íons provenientes do sal, do KCl, onde essa concentração é igual a 1,0
vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então eu tenho essas duas condições. Porém, são duas situações onde eu tenho, na verdade, sistemas diferentes. Uma vez que aqui, nesse sistema que contém KCl, eu tenho, na verdade, 900 ml desse material, enquanto aqui, no sistema que contém o nitrato de prata, eu tenho, na verdade, uma quantidade de 200 ml. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que cada um dos íons que vão estar presentes em cada uma dessas soluções depende da dissolução do sal. Então, de forma geral, o que eu vou ter? O AgNO3, tá? Ele vai se dissociar na forma de uma constante de equilíbrio no sentido da formação do Ag+, mais o NO3 menos. Enquanto o KCl, tá? Na verdade aqui, essa constante, na verdade, de equilíbrio não vai acontecer porque tanto a GNO3 quanto o KCl são eletrólitos fortes e eles se dissociam completamente. Então, com isso, eu tenho a formação integral de toda a concentração, ou de todo o nitrato de prata, se transformando nos íons nitrato, nos íons prata. A mesma coisa acontece com o cloreto de potássio, que vai formar os íons K+, mais os íons Cl-. Isso em solução aquosa, tá? E aqui eu tenho o sistema como sólido. Solução aquosa. E aqui o sistema como sólido. Então, o que vai acontecer? Nesse material que a gente está estudando, a junção desses dois sistemas vai formar um novo sistema onde vai estar presente tanto os íons provenientes da solução de KCl, quanto os íons presentes da solução de NaOH. Só que agora eu vou ter um volume diferente, que vai ser o volume total de 1.100 ml, que é o equivalente a 1,1 litros. Tá? Aqui a gente tem mais informação de um lado e de outro, mas aqui eu tenho dois algarismos significativos, então trabalhar com dois algarismos significativos aqui é suficiente. Então, o primeiro aspecto que eu vou precisar entender nesse sistema, tá, é interpretar que essa quantidade agora dos íons em solução, elas têm características importantes, mas que agora, num sistema que é conjunto, eu vou precisar, então, melhorar essa interpretação. Eu preciso saber a quantidade em mol do Cl-, e eu preciso saber a quantidade em mol do Ag+. Uma vez que dentro de um sistema desse, o que está se perguntando? Vai ter precipitação quando essas duas soluções são misturadas? E a precipitação ela vai ser um reflexo da formação de um sal pouco solúvel, onde eu tenho que o KPS desse sal pouco solúvel, que é o cloreto de prata, ele toma o valor de 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, o cloreto de prata ele vai depender da característica em equilíbrio dos íons Ag+, e dos íons Cl-, do íon prata e do íon cloreto. Então, esse sistema aqui, como sólido, esses sistemas na condição aquosa. Então, uma vez tendo essa característica, eu vou precisar entender, então, quanto que tem de Ag+ no sistema. Só que ele tem só a origem nesse sistema, que eu posso chamar esse sistema aqui, eu vou chamar de sistema A, e esse aqui, o sistema B, que vai resultar nessa solução final. A pergunta é, vai ter precipitado? E a gente vai ter condição de responder isso a partir daqui. Feito isso, eu preciso entender o seguinte, qual que é o número de mols
de Ag+, presentes. E qual que é o número de mols do Cl-? Do Ag+, eu vou precisar então buscar nessa informação do que está aqui. Eu sei que do Ag+, eu vou ter a condição de trabalhar essas quantidades que de 1 vezes 10 a menos 4 de Ag+, e aí o que vai acontecer? Eu sei que a quantidade de Ag+, ela representa 1 vezes 10 a menos 4 mol em cada 1 litro de solução. Só que eu tenho 0,2 litros porque eu só tenho 200 ml. Então, isso vai gerar uma quantidade X. Feito isso, eu posso então fazer essa conta de tal forma que eu tenho que a quantidade, então, o número de mols de Ag+, ele vai ser igual a 0,2 vezes 1 vezes 10 a menos 4. Aqui, na verdade, é 2 vezes 10 a menos 1, então vai ficar a quantidade de 2 vezes 10 a menos 5 mol. Então, eu sei a quantidade de Ag+. Da mesma forma, eu consigo associar a quantidade de Cl-. De que forma? Olhando para o sistema aqui, eu sei que como eu tenho o cloreto de potássio como um sistema que se dissocia completamente, e eu tenho 900 ml dessa solução, a quantidade em mol de Cl- pela equação vai ser equivalente à quantidade de KCl. Então aqui eu tenho que o número de mols de Cl-, ele vai ser equivalente à quantidade de 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, com isso, quanto que eu tenho em 900 ml? Posso fazer essa regra de 3, o que vai acontecer vai ser 0,9, tá? 0,9 vezes 1 vezes 10 a menos 6, que vai ser 9 vezes 10 a menos 1. 9,0 vezes 10 a menos 1 vezes 1 vezes 10 a menos 6, que na verdade vai me dar a quantidade de 9 vezes 9 vezes 10 a menos 7 mol. Então, com relação a esses sistemas, eu consigo estabelecer quantidades de matéria, tanto para G+, quanto para o Cl-. Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou precisar estabelecer também que essa quantidade de matéria, ela está relacionada com um sistema que, na verdade, tem volume total equivalente a 1,1 litros. Então, eu vou ter que a concentração de Ag+, ela vai ser igual ao número de mols de Ag+, que é 2 vezes 10 a menos 5 mol, dividido por 1,1 litros. Então, essa quantidade de Ag+, ela vai tomar o valor, aí eu posso fazer 0,2 exponencial de menos 5 dividido por 1,1. Então, ele assume o valor de 1,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Enquanto que a concentração de Cl-, ele segue a mesma lógica,
sendo que a quantidade em mol de Cl- é de 9 vezes 10 a menos 7 mol, dividido por 1,1 litros. Então, isso vai me dar uma quantidade que eu tenho 9 exponencial de menos 7 dividido por 1,1. Então, essa quantidade aqui vai ser o equivalente a 8,2 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, considerando esse sistema, agora eu tenho as concentrações molares, tanto de Ag+, quanto de Cl-, e eu vou trabalhar, então, a estrutura do KPS, uma vez que eu tenho a concentração de Ag+, vezes a concentração do Cl-. Trazendo isso para cá, quando a gente compara o KPS com um sistema que a gente está estudando, eu estou chamando, na verdade, o sistema em qualquer tempo do que a gente chama de quociente reacional, que é o quê? E aí eu vou trazer essas quantidades aqui, tanto do Ag+, que é de 1,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro, vou chamar de M, tá? Que é a forma como o exercício chama, e é comum a gente usar isso também. Aqui, como memória de cálculo, a gente vai estudar dessa forma. E vou multiplicar pela quantidade do Cl-, que vai ser de 8,2 vezes 10 elevado a menos 7, também mol por litro. Então, esse sistema, tá? Ele vai dar para a gente uma ideia de que esse quociente reacional ele vai assumir esses valores. Então, se eu for pensar aqui, 1,8 vezes 8,2, 1,8 vezes 8,2 vai ser 14,76. Então, aqui eu tenho 14,76 vezes 10 elevado a menos. Se eu for somar aqui, então, eu vou ter o quê? Menos 12. Então, colocando na quantidade de algarismos significativos correspondentes, eu vou ter, na verdade, 1,5 vezes 10 elevado. Se eu passo aqui a vírgula para a esquerda, eu estou, na verdade, multiplicando. Assim, aqui eu estou trazendo, na verdade, multiplicando por 10, tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 11. Tá? Então, esse quociente reacional, ele assume esse valor de 1,5 vezes 10 a menos 11. Vamos comparar ele com o KPS, que vai ser igual à quantidade, tá, de 1,6 vezes 10 a menos 10. Então, quando a gente olha para cá, a gente começa a perceber que essa estrutura do quociente reacional comparado ao KPS, ela é menor. Se eu tivesse uma quantidade do quociente reacional maior do que o KPS, eu vou ter, então, eu começo a analisar esse sistema. Como eu tenho tantos íons em solução, o Ag+, e o Cl- menores do que o KPS, significa, então, que, como resposta a esse exercício, eu posso trazer o seguinte. Esse sistema que a gente está estudando, ele tem apenas uma fase e não tem sólido formado. Ou simplesmente não tem formação de precipitado. Então, o que vai acontecer?
Se, uma vez que a gente consegue observar que o quociente reacional é menor do que o KPS, não forma precipitado, não forma sólido. Se fosse o contrário, o quociente reacional é maior do que o KPS, o que vai acontecer? Os íons em solução, eles vão assumir os valores relacionados ao KPS. E aí a gente vai ter situação, por exemplo, de íons que vão limitar esse processo. Tá? Aquele íon em menor quantidade, e nesse caso, se a gente fosse pensar, qual dos dois tem menor quantidade? Eu estou falando dos íons prata e dos íons cloreto. Nesse caso, o íon cloreto é aquele em menor quantidade, ele vai ser totalmente consumido para a formação do cloreto de prata, e a gente teria então um excesso de prata mais no sistema. Mas como a gente tem aqui o quociente reacional menor do que o KPS, o que acontece é, eu só tenho uma fase, só tenho o sistema aqui nessa fase aquosa, e eu não tenho sólido formado, não tenho precipitado formado. Então a gente consegue olhar para esse sistema dessa forma. Coloquei os dois juntos, ambos, tanto o íon Ag+, quanto o íon Cl-, eles vão permanecer em solução sem ter a formação de nenhum precipitado e o sistema permanece com uma fase apenas. Então, com isso, eu vou parar um pouquinho só para a gente poder, então, se tiver alguma dúvida, voltar para a gente poder organizar alguma coisa, tá? Alguém tem algum ponto que queira colocar? Qualquer coisa pode pôr no chat, ou mesmo abrir o microfone. Se não, eu vou pedir para colocar um OK aqui no chat, para a gente poder dar sequência. Tá bem? Da forma como está sendo, tá sendo fácil de acompanhar, gente, para poder organizar, porque aí qualquer coisa a gente vai parando. Ótimo. Então tá bom. Então se tiver qualquer dúvida a gente retoma. Eu vou então reorganizar isso a partir dessa agora a gente vai passar então em termos de produto de solubilidade, das constantes de equilíbrio que envolvem a solubilidade de alguns sistemas, o ponto base são basicamente alguns conceitos que é importante a gente ter bem claro. Primeiro, existe a dissociação de íons em solução, mas que a quantidade, a concentração desses íons em solução, eles vão poder formar precipitados sólidos que são, na verdade, compostos iônicos pouco solúveis. A gente consegue fazer isso a partir do que a gente chama de solubilidade, tá? Então a gente pode determinar a solubilidade a partir da constante do produto de solubilidade, ou o contrário, a gente pode determinar a constante do produto de solubilidade através da solubilidade dos sistemas. Tá? Então a gente pode fazer essa relação, e tudo isso depende da característica na qual aquele sal ele se dissocia em íons e da relação estequiométrica desse processo. Tá? Aí a gente pode pensar o seguinte, quanto maior essa constante de equilíbrio, mais solúvel é aquele sal, aquele composto iônico. Quanto menor a constante de equilíbrio, menos solúvel. Existe uma situação que pode acontecer, por exemplo, concorrência entre diferentes precipitados. Então, o efeito de um íon comum é também possível de ser organizado. Então, eu tenho, vamos pensar, a característica de alguns hidróxidos, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, e aí eu vou perceber o seguinte, eu tenho a presença da hidroxila e tenho a presença desses dois íons, magnésio, cálcio, presentes no meio. Quando a gente olha para um sistema desse, a gente começa então a se perguntar o seguinte, vai ter a formação de precipitado? Se a gente aumentar a quantidade desses íons em solução, se essa quantidade gerar um produto maior do que o KPS, a resposta é sim. E aí o que vai acontecer? Aquele íon, tá, ou aquele sistema, aquele sal, ou aquela base que apresenta um produto de solubilidade mais baixo, solubiliza de forma preferencial. Tá? Então isso também acontece. Esses materiais a gente pode estudar, inclusive, na química analítica, a gente usa esse tipo de ferramenta para poder estabelecer ou para poder fazer a preparação de alguns sistemas. Então, é bastante importante esse processo de precipitação para a condução de algumas análises químicas, e isso ajuda
no diagnóstico de alguns sistemas. Então é importante a gente ter isso como base. Em termos de ácido-base, a gente tem outras características que vão ser importantes. Em termos de equilíbrio ácido-base, a gente vai estudar isso, a gente já conversou um pouco sobre essas relações. Talvez os pontos que a gente teve de neutralização de ácidos e bases em reações de titulação ou em processos de titulação através de reação ácido-base são pontos importantes. A gente então tem essas reações de neutralização como um ponto para que a gente possa trabalhar a estequiometria e a definição de quantidades, sejam elas desconhecidas de ácido ou base, através dessas reações. Mas nesse momento, essa quantidade que eu tenho como medir, por exemplo, força de ácidos ou bases, aí a gente vai separar em algumas situações. Dentre elas, um ácido forte ou uma base forte, ela se comporta como um eletrólito forte, então ela se dissocia completamente. Tá? Quando a gente olha para sistemas que se dissociam parcialmente, ou que são relacionados a eletrólitos fracos, o que a gente observa é que a gente associa uma constante de equilíbrio a esse processo. No caso dos ácidos, essa constante de dissociação de H+ em água é o que a gente chama de constante de acidez. Enquanto a constante de dissociação que leva à formação de OH- em água é o que a gente chama de constante de basicidade. Então, tanto Ka, que é relacionado a ácidos, no caso essa constante relacionada ao equilíbrio ácido, tá? Da presença de um ácido fraco no meio, assim como o Kb, que é relacionado a esse equilíbrio na presença de bases no meio, eles vão dar para a gente alguns entendimentos importantes. Isso está no livro que a gente está usando como base, que é o Química, uma Ciência Central, no capítulo 16. E aí eu vou trazer um resumo do capítulo 16 como todo, como estrutura, para poder deixar disponível para vocês, mas eu queria, na verdade, deixar limitado o que a gente vai estudar nessa etapa da Química Tecnológica 1, para poder tentar reconhecer alguns pontos. Primeiro, que essas constantes de acidez, elas vão ser escritas da forma como todas as constantes que a gente está estudando são escritas. O que eu tenho vai ser a quantidade, a concentração de produto pela concentração de reagente elevado aos coeficientes estequiométricos. A força desse ácido ou dessa base pode ser medida pelo tamanho dessa constante. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir organizar um pouco melhor essas informações. Então, eu vou passar o texto, eu queria que vocês olhassem com esse direcionamento e como que a gente observa essas relações em sistemas que a gente chama de, por exemplo, ácidos polipróticos, que tem a possibilidade de liberar mais do que um próton, mais do que um hidrogênio. Então eu vou compartilhar a tela para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso e eu vou trazer isso na forma de exemplos, mas de forma geral isso está no sistema, no capítulo 16 do livro, tá? Química, uma Ciência Central. Então, de uma forma geral, esse equilíbrio ácido-base no capítulo 16, ele está muito mais aprofundado do que o que eu espero trabalhar com vocês, tá? Mas de uma forma geral, a gente usa as relações de ácido de arrênios, tá? Mas a gente tem a definição que ácido é toda aquela substância que libera H+ em água, base vai ser toda aquela substância que libera OH- em água. Então a gente vai trabalhar um pouco com essa lógica, tá? Como baliza. Essa reação de ácido-base no sentido de neutralizar um sistema leva à formação de sal e água, e a gente limita esses processos em soluções aquosas. Na prática, a gente vai trabalhar essas relações nossas em soluções aquosas, e com isso a gente vai ter a presença assim, a constituição desse conhecimento a partir desse entendimento de ácido-base. Algumas outras relações são importantes, que são outras definições de ácido-base, na questão de ácido e base de Bronsted-Lowry. Isso vai ser talvez um pouco mais aprofundado, principalmente em química orgânica, a gente usa isso com bastante frequência. E nesse ponto é a relação, por exemplo, do par ácido-base conjugado. Então, o que acontece? Aquele ácido de Bronsted-Lowry vai ser aquela substância capaz de liberar H+ em água, enquanto aquela base é capaz de receber esse hidrogênio. Agora, o íon H+, ele é um íon importante para a gente poder estudar. Na prática, ele forma
ele consegue formar aglomerados, e aí a gente pode pensar nesses clusters que são formados de H+, na forma, por exemplo, do H3O+, que é o mais comum, mas também outras estruturas, como está apresentado aqui, que é o H5O2, o H9O4, todos eles com uma carga positiva. O mais comum é que os autores usem tanto H+, quanto H3O+, em água, mas ambos eles são, na verdade, análogos, no sentido da gente pensar na liberação ou na presença desse íon H+, em água, tá bom? Então, essas reações de transferência de próton, a gente vai ter a especificidade de olhar para a quantidade de H+, quando a gente não tiver essa relação da liberação de H+, em água associado exclusivamente ao ácido, isso se mantém, mas a base ela vai ser todo aquele sistema capaz de liberar OH- ou uma característica de uma espécie capaz de receber esse H+. São esses os pontos para a gente poder avançar aqui. Então, com relação a isso, esses ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a gente, na parte da teoria, o que a gente tem, na verdade, são reações do tipo um ácido fraco, tá? Ou um ácido de forma geral, ele vai ter uma relação associada à água, de liberar H+ em água e ter essa base conjugada, e aí a ideia de base conjugada vem dessa ideia de Bronsted-Lowry, mas o que eu tenho é a formação de íons em solução, tanto H+, quanto o ânion proveniente dessa dissociação do ácido. E esse ânion, na situação, ou no entendimento de Bronsted-Lowry, é entendido como uma base, e é uma base conjugada. Então, essa relação de par ácido-base conjugado, ele vai ser importante para a gente poder pensar algumas coisas, e a relação entre eles é que a força relativa de ácidos e bases, ela depende da quantidade de H+ liberado em solução aquosa. Quanto mais H+ eu libero, mais forte é o ácido. Quanto mais OH- eu libero, mais forte é a base. Então, com isso, eu posso então organizar isso em tabelas. A gente tem que ácidos fortes, eles ionizam 100%, eu posso entender isso também como um eletrólito forte. E aí a gente começa a perceber que esses eletrólitos fortes, na forma de ácido, se dissociam completamente. O resultado prático é que toda a concentração desse ácido forte, ela se organiza na forma dos seus íons. Então, HCl, toda a quantidade que eu colocar de HCl se transforma em H+ e Cl-. Quando a gente tem ácidos que são considerados fracos, eu tenho, na verdade, a dissociação parcial. Tá? E aí, com isso, a gente começa a organizar. Quando a gente olha para bases, a gente, na verdade, tem quanto mais forte é o ácido, mais fraca é a base. Quanto mais forte é a base, mais fraco é o ácido associado. Então, quando a gente pensa em bases fortes, da mesma maneira, o que a gente tem é a liberação de OH- em água, de forma que a dissociação, tá, ela passa a ser integral. E quando a gente tem essa força intermediária das bases, a gente percebe que a dissociação ela é parcial. Ácidos fracos e bases fracas são eletrólitos fracos, enquanto ácidos fortes e bases fortes são eletrólitos fortes, se dissociam completamente. Tá? Então, aqui a gente tem essas relações. O produto iônico da água é um ponto importante para a gente poder avaliar. Então, a água reagindo com ela mesma forma H+ e OH-, aqui expresso na forma de H3O+ e OH-. E essa constante de equilíbrio associada a esse processo recebe um nome que é o Kw, e o W tem a ver com a água na língua inglesa. Então, o que a gente tem, na verdade, são características relacionadas à água, onde eu tenho o produto iônico entre H+ e OH-. E esse produto, quando a gente está a 25 graus Celsius, ele é descrito como autoionização da água e ele tem um valor estabelecido da ordem de 1,0 vezes 10 a menos 14. Então, com isso, a gente consegue, então, perceber, a partir dessa autoionização da água, uma estrutura importante, que é a questão da escala de pH. A maioria das soluções, a concentração de pH é pequena, e a gente está falando em ordens de grandeza.
o pH, a gente já conversou anteriormente, mas é bom a gente lembrar que o P é, na verdade, um operador, que ele significa o cologaritmo, ou menos o logaritmo dessa concentração de H+. Então, o pH vai ser menos o logaritmo da concentração de H+ em água, tá? Enquanto o pOH é menos o logaritmo da concentração de OH- em água. E com isso a gente consegue caracterizar sistemas que são considerados como neutros, que são sistemas com pH igual a 7, enquanto soluções que são consideradas ácidas, o pH é menor do que 7, e para soluções básicas o pH é maior do que 7. Então essa escala de pH é uma escala logarítmica, que depende do logaritmo negativo na base 10, tá? Para poder organizar essas relações, e esses valores de pH eles vão estar compreendidos entre 0 e 14. É possível que a gente tenha valores diferentes de 0 e 14 por causa dos limites teóricos desses valores relacionados à concentração de H+. Se essa concentração for muito grande, por exemplo, no caso aqui do pH do HCl 2 mol por litro, eu posso e vou assumir valores de pH que sejam negativos. Tá? Então, isso é possível? Teoricamente é, mas na prática a gente tem a liberação completa desse H+, e um sistema extremamente ácido. Tá? Então, com isso aqui eu tenho alguns valores referência de alguns sistemas, e aqui entra um ponto importante. Essa relação que eu tenho da concentração de H+ e concentração de OH-, ela sempre vai ter uma referência associada ao produto iônico da água. Então, se eu associar esse processo a uma situação complementar, quando a gente mede pH, o que a gente está medindo, na verdade, é necessariamente um sistema aquoso, porque a gente está medindo a característica na água. Tá? Então, com isso, eu consigo perceber o seguinte, que essa composição entre pH e pOH, somatório deles sempre vai dar 14. E isso é importante para que a gente possa observar o seguinte, o logaritmo, tá? Ou a escala logarítmica associada aqui, essa escala que é chamada como potencial, que é o P, ele vai ser associado a um determinado parâmetro. Nesse caso, se eu associar o parâmetro à constante de equilíbrio da água, eu vou ter que o pKw, na verdade, é o menos o logaritmo da constante da água. Fazendo essa conta, aqui eu chego que a soma do pH mais do pOH, ele vai ser equivalente a 14. E é exatamente esse o ponto que a gente começa a ter relações análogas. Uma vez conhecendo o pH, por causa do produto iônico da água, eu consigo também entender a quantidade que eu tenho de hidroxila no meio. Então, essas relações todas funcionam em equilíbrio e a gente consegue, então, mensurar esse pH. Outras formas de medida são usando indicadores ácido-base, tá? E aqui a gente tem uma série de indicadores diferentes com as suas faixas de pH, tá? Onde eles são ativos. Talvez alguns que são mais usuais, a fenolftaleína é bastante usual. Aí a gente, assim, a fenolftaleína a gente até usou anteriormente para poder fazer as titulações ácido e base, para poder trabalhar processos de titulação. Mas a gente tem vários outros sistemas que conseguem estabelecer essas relações de pH. E aí a gente consegue estabelecer força desses ácidos a partir da característica de ácido forte, que a gente entende também como eletrólitos fortes, que eles se dissociam completamente. Enquanto a gente tem essas relações das bases fortes que são análogas a esse processo. A partir daí, quando a gente olha para ácidos fracos, o que a gente observa é a presença de que parte desse sistema se dissocia e parte desse sistema se mantém na forma condensada. E aí acontece uma condição, que a gente vai chamar de condição de equilíbrio, dada por algumas equações. Então, a constante de equilíbrio, que é relacionada à dissociação de H+ em água, a constante de acidez, ela é uma característica que vai ser descrita pela concentração em mol por litro dos produtos, dividido pela concentração em mol por litro do ácido conjugado. Então, isso vai me dar o que a gente entende por constante de equilíbrio. Tanto a expressão dada aqui pela primeira reação, formando H3O+, ou a simplificada, formando H+, ambas são igualmente aceitas para a gente poder trabalhar. Essa constante é a constante de dissociação de ácidos, tá? A quantidade em água ela é omitida, porque a água é um líquido puro, e a gente já tem trabalhando essas relações
constantes de equilíbrio, líquidos puros e sólidos não entram nessa conta, uma vez que são considerados unitários. E aí, com isso, a gente tem a informação que eu acho que é bastante importante e a gente consegue mensurar. Quanto mais, ou de forma comparativa, quanto maior essa constante de acidez, mais forte é o ácido. Tá? Então, com isso, a gente tem essas relações. Ácidos fracos têm constante de acidez muito grande, entenda como uma constante grande que ela é próximo da unidade ou assuma valores maiores do que isso. A partir daí você percebe que esse ácido forte ele se dissocia completamente e aí a gente consegue definir e determinar essas constantes também em função desses cálculos de pH do sistema. Mas isso aqui eu vou deixar para a gente poder trabalhar, na verdade não nessa disciplina, isso vai ser falado um pouco mais à frente, isso aqui é um assunto que eu não vou avançar com vocês, em relação ao cálculo do pKa a partir do pH. Então, um outro ponto que é importante, e aí a complementação dessa questão dos ácidos é porque cada ácido ele tem características definidas pela sua estrutura. E alguns deles apresentam quantidades maiores de hidrogênio, sendo possivelmente ionizáveis. Tá? Isso vai depender realmente do meio, mas a característica assim, total é, quando eu tenho mais do que um hidrogênio na estrutura de um ácido, esse próton, tá, esse H+, ele pode ser colocado em solução. Mas o que vai acontecer é que eu tenho primeiro a liberação de um hidrogênio, para depois ter a liberação do segundo hidrogênio. Então, num processo reacional, como a gente tem aqui do H2SO3, eu tenho a formação, a liberação do primeiro hidrogênio, e com isso eu vou ter a associação da primeira constante de dissociação, tá, desse ácido, que é o Ka1, relacionado a esse processo. Quando eu tenho o segundo hidrogênio sendo liberado, o que eu vou ter, na verdade, é o Ka2. Nesse caso, eu só tenho 2 hidrogênios possíveis de serem liberados, cada um tem uma constante de acidez associada. É sempre fácil, ou mais fácil, remover o primeiro próton de um ácido poliprótico do que o segundo, e, consequentemente, o que a gente vai ter é uma relação, tá, onde eu tenho as constantes de acidez da primeira protonação maiores do que a segunda, maiores do que a terceira. Então, com isso, esses ácidos polipróticos são aqueles que apresentam mais do que um hidrogênio ionizável. Aqui eu vou chamar a atenção talvez para o ácido fosfórico, que é o H3PO4, onde a primeira constante de dissociação está na faixa de 7,5 vezes 10 a menos 3, tá? Enquanto a segunda na faixa de 10 a menos 8, e a terceira, se não me engano, na faixa de 10 a menos 11. Então, com isso, a gente consegue ter essa dissociação desses ácidos, tá? Aqui está cortado, mas aí eu verifico e mando para vocês. Esse material tem que buscar na tabela. Mas com isso, a gente consegue perceber, por exemplo, essas relações de que, para poder dissociar um ácido, eu primeiro vou dissociar o primeiro próton. Quando isso acontece completamente, e eu tenho sistemas capazes de receber mais hidrogênio, eu vou passar então a ter a possibilidade de dissociar o segundo. Com relação às bases, o que a gente tem são características semelhantes, mas quando eu tenho um sistema que é considerado como uma base, ele libera OH- em água, e essa constante de basicidade, tá, que é a constante de dissociação da base, ela é caracterizada pelos produtos e reagentes, de tal forma que eu tenho a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Da mesma forma, a gente consegue medir essas estruturas em termos de força da base através do tamanho dessa constante, e aí com isso eu tenho a característica de que bases fortes têm constantes de acidez muito alta, constantes de basicidade muito alta, enquanto bases fracas têm uma constante de basicidade menor, comparada, de forma comparativa. Então eu consigo organizar essas relações através das constantes de acidez para ácidos, mas eu também consigo fazer um paralelo em termos da força da base através das constantes de basicidade. Tá? Então, da mesma forma, se eu tiver uma base que libera mais do que um OH-, eu também vou ter estruturas que apresentam o Kb1 e o Kb2, e assim sucessivamente.
Então é mais fácil liberar a primeira hidroxila para depois liberar a segunda hidroxila. Então essas relações entre constante de acidez e constante de basicidade, a gente consegue relacionar sempre para um par conjugado. Ele vai ter características de ser trabalhado também em relações logarítmicas. Mas a questão maior é que, nesse ponto, o que é importante para a gente poder aprofundar? Que todo sistema ácido-base, quando eu tenho um sistema ácido forte, ele se dissocia completamente em água. Quando eu tenho um ácido fraco ou uma base fraca, eles se dissociam parcialmente e eu consigo medir a força tanto desse ácido quanto dessa base através do tamanho dessas constantes. E normalmente isso se faz de forma comparativa. Quando eu tenho a possibilidade de liberar mais do que um próton ou mais do que uma base, o que acontece é a liberação acontece primeiro de um. Se eu tenho dois prótons possíveis de serem liberados, o primeiro próton ele sai completamente com uma constante de acidez associada, que eu vou chamar de Ka1, o segundo próton com a segunda constante de acidez. E aí, com isso, a gente consegue perceber as espécies presentes no meio. Estudos mais aprofundados disso vão ser feitos em química analítica, mas é importante para a gente poder pensar algumas características relacionadas a esses sistemas. Tá bom? Então, desse material, eu vou, na verdade, parar por aqui, para a gente poder avaliar essa questão das forças dos ácidos e das características de ácido e base, assim, polipróticos e bases que conseguem liberar mais do que uma hidroxila, mas essas características é para que a gente possa, então, entender que a força de ácido e força das bases depende dessa constante de equilíbrio. E com isso a gente consegue comparar. Muito do que a gente está trabalhando aqui tem aplicação direta em sistemas, principalmente essas relações de ácido e base que são dissociados de forma parcialmente, eles têm vários interesses na área de saúde, na área de química analítica, principalmente na parte de meio ambiente, tá? Qualificação de água, sais, solo, tudo isso acaba tendo relação com o que a gente está estudando aqui. Então eu vou parar a apresentação até para a gente poder conversar um pouco sobre esses aspectos. Eu vou limitar o que a gente está trabalhando para esses sistemas, considerando o equilíbrio e solubilidade, para conseguir fazer cálculo de solubilidade, cálculo do KPS. Tá? Então, isso a gente vai trabalhar na forma de exercícios, como eu mostrei hoje. E a questão de ácido e base, a gente vai trabalhar também algumas relações voltadas para a parte numérica, mas eu gostaria que vocês trabalhassem especialmente esses entendimentos conceituais, principalmente de forma comparativa. E aí, a questão do entendimento do pH, ele é bastante importante para a gente nessa etapa. Tá? Então, eu queria que vocês aprofundassem em relação a essa leitura, tá? Desses materiais, tanto os que eu apresentei quanto a leitura do livro também, para que a gente possa, então, avançar e finalizar esse conteúdo da parte solubilidade e ácidos bases, considerando equilíbrio químico. Tá bom? Gente, tem algum ponto que vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação para a gente, então, ficar esse tempo livre para poder conversar um pouco sobre o tópico, tá bom? Então, com isso, a gente fecha essa questão do conteúdo com esses dois pontos. A gente volta no nosso próximo encontro para poder falar da parte eletroquímica, com processos de oxirredução e provavelmente vai ser a nossa última base teórica de conhecimento para poder trabalhar na Tecnológica 1, tá bom? Então eu vou encerrar a gravação e a gente continua por aqui.